Jesus fez uma declaração chocante em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 49. Esse texto precisa ser interpretado sob a luz do Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bem, Jesus ele diz assim: vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se já está aceso? Então, o que significa esse fogo que Jesus veio lançar à terra? Né? O fogo ele está ligado ao Espírito Santo, na maioria das vezes, né, na palavra de Deus. Mas também o fogo está ligado a emoções fortes. Você vai entender aqui no texto que Jesus está falando exatamente sobre isso, porque as pessoas vão estar com suas emoções fortes dentro das famílias e dentro da sociedade. Tudo por quê? Por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então, ele continua dizendo: importa, porém, que eu seja batizado com batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Esse batismo não é o batismo nas águas, mas ele está falando sobre o seu sofrimento e morte na cruz. E ele já estava sentindo o peso do pecado da humanidade. Isso estava fazendo com que ele ficasse angustiado, né? Então, era necessário ele passar por esse batismo. É o cálice da dor, a dor pelo nosso pecado. Então, ele sabia o preço da nossa redenção e estava disposto a pagá-lo. E depois ele continua dizendo: cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, não vos digo isso, mas antes divisão. Então aqui tem um paradoxo, né? Porque a palavra do Senhor revela que ele é o príncipe da paz. E de repente o Senhor está dizendo que ele vem trazer conflito, dissensão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, em relação à paz, a ele ser o príncipe da paz, ele está falando que ele veio trazer a paz com Deus, o homem. Romanos 5:1 fala sobre isso, mas não a paz com o pecado. Então, tudo que está ligado ao pecado, Cristo, ele se opõe. E isso vai fazer com que os seus seguidores também venham a se opor da mesma forma. Então, quando alguém aceita Cristo, pode haver conflito na vida dessa pessoa, dentro da família, na sociedade. Então é isso que Jesus está falando, não tem nada a ver com a paz que ele está fazendo entre Deus e o homem. Mas ele está falando sobre esse comportamento diante do pecado. Vai causar conflitos na sociedade. A postura do crente vai irritar aquele que quer viver pecando, pecando, pecando. Então o evangelho, ele separa os que creem dos que rejeitam, pois exige uma decisão radical. Então o verso 52 diz: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Então, Jesus está falando aqui que o evangelho, né, vai causar conflito dentro das famílias, das amizades, no meio da sociedade, a rejeição por meio dos seus. Então, Jesus aqui não está dizendo que vai ser mil maravilhas, não. O evangelho genuíno, né, que os cristãos vão estar vivendo, não o evangelho falso como nós estamos vendo por aí, ele vai causar exatamente esse resultado. Então, nós vamos ver pessoas tendo divergência por causa da palavra de Deus. E isso não significa que o crente ele veio para brigar, porque a palavra do Senhor deixa bem claro, olha, o cristão, né, o servo do Senhor não convém contender. A Bíblia fala, se possível, tem de paz com todos os homens. É esse ponto de equilíbrio, de interpretação profunda que nós precisamos chegar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que aqueles que vão viver o evangelho do Senhor,
vão viver o chamado de Cristo, ele vai acabar aborrecendo a sua família. Por quê? Porque a família não vai entender. Até mesmo as famílias cristãs, tá? E às vezes a postura que vai ter que tomar diante da família, diante da sociedade, vai causar estranheza nos corações. Porque o mundo está sendo preparado para rejeitar Cristo. As pessoas estão sendo levadas a tirar até mesmo Cristo da própria igreja, dos cultos. Vai acontecer uma rejeição muito forte por aqueles que vão querer viver uma vida piedosa diante de Deus. Então, esse fogo à terra está falando sobre esse calor nas emoções, está falando sobre conflitos emocionais. Nós temos muita estima pelos nossos familiares, são os nossos próximos, mas que muitas vezes o cristão, para viver a vontade de Deus, ele vai tomar uma posição em que a família vai acabar rejeitando. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer a obra de Deus por causa da família, porque querem viver ali aquela vida social e tá sempre negando o chamado do Senhor, porque a família acaba sugando, a família acaba atrapalhando o desenvolvimento daquele cristão diante de Deus. Então, seguir a Cristo tem um preço, sim, mas vale a pena. Muitas vezes vai ter que sair do convívio ali durante um tempo, até que possa melhorar, ou se não melhorar, nós precisamos seguir em frente para o propósito, para a vocação na qual fomos chamados. Aquele que não aborrece o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a própria palavra do Senhor diz isso, não é digno dele. Porque é importante colocar Cristo em primeiro lugar. Se ele não estiver em primeiro lugar, a família vai ficar em primeiro lugar e a pessoa nunca vai conseguir fazer a obra de Deus. Porque não está dizendo aqui que o crente tem que ficar brigando com ninguém, não. O crente tem que viver para Cristo. Isso não está dizendo que ele vai deixar as responsabilidades dele, mas ele vai precisar assumir a vida dele com Deus. Que você possa compreender essa palavra e seguir firme no propósito, na vocação a qual o Senhor tem te chamado. Ainda que as famílias, não estejam entendendo o processo de Deus na sua vida, mas saiba que o Senhor, Ele é o teu Pai, Ele cuida de você e Ele prometeu estar ao teu lado até a consumação dos séculos.